Olá pessoal, bem-vindo. No tutorial de hoje eu queria demonstrar aqui uma animação simples utilizando curvas para fazer alguns efeitos especiais aqui bem básicos. Eu vou usar a versão 3.6.5 e vamos ver como é que a gente consegue aqui um efeito prático. Para isso nós vamos adicionar inicialmente não uma curva, mas sim uma malha do tipo círculo. Eu vou abrir as propriedades desse círculo e vou aumentar esse número de vértices aqui para 128. Com isso eu consigo um círculo mais resoluto e vamos olhar ele aqui por cima. Antes de converter esse objeto para uma curva, nós vamos entrar no modo Edit Mode e vocês vão ver que esse objeto é formado por uma quantidade de vértices arestas. Eu vou selecionar aqui a opção de arestas e vou selecionar apenas uma aresta qualquer aqui, clicando, ó. Vai ser essa, e nós vamos usar a tecla X e o Delete Edge. E agora, se vocês voltarem para o Object Mode, vocês vão ver que eu vou ficar com o objeto como se fosse um círculo, porém com um pequeno corte aqui, ó, na esquerda. Agora eu vou precisar converter esse objeto numa curva. Se eu tivesse feito isso diretamente com a curva, eu não conseguiria fazer da forma que eu vou mostrar a vocês. Então, para poder convertê-lo, eu uso o botão direito, vou buscar a opção Convert to Curve. Pronto. Agora ele não é mais um objeto malha, ele tem o símbolo de um objeto de curva. Ele é representado por esse ícone aqui, ó, na barra de propriedades. Vamos então entrar com ele no modo Edit Mode. Notem que eu tenho agora a curva com um pequeno corte aqui. Isso vai ser interessante para o efeito que eu quero mostrar a vocês. Eu vou usar aqui o símbolo da mão para poder arrastar um pouco a tela e vou aproximar com o zoom do mouse. E vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse ponto de segmento aqui com o botão esquerdo do mouse, vou usar a tecla E para extrudir e vou trazê-lo bem próximo aqui a esse ponto. Apesar de um estar sobre o outro, esse círculo não é um círculo fechado. Então vai permitir fazer o efeito que eu quero demonstrar a vocês. Nós vamos então selecionar toda a curva que eu criei e vamos vir aqui na barra de propriedades, clicar no ícone que representa as curvas, que é o Object Data Properties. Nele eu vou pedir que vocês abram essa guia denominada Geometria. Nós vamos correr com o mouse até encontrar a opção chamada Bevel, que é o chanfro. Para poder criar um efeito de chanfro nessa curva, eu vou nessa propriedade aqui, Depth, aumentar o valor, vou deixá-lo com 0.4, é suficiente aqui para o que eu quero. Para aumentar a resolução, eu vou fazer o Resolution aqui, deixando o valor em 6. Pronto. O que é que eu posso fazer de animação com esse objeto aqui? É bem simples. Se eu abrir aqui o Start e o End Mapping, vocês vão ver que eu tenho o Factor Start e End. É esse que vai fazer com que eu consiga a movimentação de animação que eu quero no objeto curva. Então aqui no End, por exemplo, ó, se eu encostar o cursor na caixa de valores, pressionar o botão esquerdo e com ele pressionado arrastar para a direita e para a esquerda, vocês vão ver um efeito aí como se fosse um círculo se formando, né? E é com isso que nós vamos usar aqui o nosso efeito especial. Eu vou deixá-lo inicialmente aqui em 0 e nós vamos voltar a nossa atenção aqui, ó, pessoal, para a timeline. Então, no frame 1, com o valor Factor End em 0, eu vou criar uma chave de animação, clicando em Animate Property. Ele gera aqui a chave, como vocês podem ver. No frame 135, eu vou aumentar esse valor para ele fazer a criação do círculo. E vou clicar para gerar a segunda chave. Aqui no frame 250, eu vou voltar para a posição inicial, deixando em 0 e clico. O que é que vocês vão ver? Vocês vão ver aqui nada mais, nada menos o player de um círculo se formando como se fosse um efeito aí de curva. Pronto. Feito esse procedimento, nós vamos voltar para o Object Mode. Eu vou aumentar um pouquinho para poder enxergar o círculo aqui, tá? Deixá-lo aqui em 1. Selecionando todo o círculo, eu vou usar Shift D. Eu faço uma cópia, como vocês podem ver lá em cima, o círculo
0,001, vou dar o ESC e vou dar um S para diminuir, fazendo com que esse círculo fique um pouco mais dentro do círculo maior. Então, se eu voltar minha atenção novamente aqui para o Play, notem que os dois círculos vão começar de uma forma idêntica. Só que eu quero fazer com que o círculo interno, no momento em que ele esteja inicializando o seu movimento, ele faça de forma inversa. Como é que eu consigo isso? Selecionando o círculo menor, eu posso vir aqui em Edit Mode e com ele todo selecionado, eu uso o botão direito e eu tenho uma opção denominada aqui, ó, Swift Direction. Desculpa o inglês aí. Eu vou mudar a direção do efeito. Pronto. Agora, se eu der um player, voltando para o modo Object Mode, olha o que é que nós vamos ter. Um efeito inverso de rotação. Como é que eu poderia fazer agora para melhorar mais ainda esse efeito VFX aqui? Eu poderia simplesmente, vou deixar aqui nesse ponto que fica mais fácil, selecionar os dois círculos, Shift D, S para diminuir e deixar essas duas cópias mais internamente aqui, clico com o botão esquerdo para fixar e uso o Shift R, ó, e ele vai criando para mim outras instâncias internamente. E agora, se eu quiser fazer o efeito visualmente, dando player, olha que efeito legal a gente consegue com um simples toque de animação de uma curva que foi transformada a partir de uma malha circular. Então isso é só para que vocês entendam as possibilidades que nós temos aqui usando curvas para criar certos tipos de efeitos junto à nossa área 3D. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês possam experimentar outras opções e use a criatividade aí para elaborar efeitos sensacionais. Bom proveito e até o próximo vídeo.